Está iniciando ali. Ótimo, estamos gravando. E eu gostaria de começar essa aula com passando para vocês, desculpe, mas eu precisava fazer isso, um videozinho, tá? Vou passar para vocês um videozinho aqui. Depois vocês me digam o que vocês acharam dele. Opa, estão visualizando minha tela agora? Tudo certo. Ótimo, obrigado. Eu agradeço por vocês responderem, porque vocês sabem que quando eu apresento eu não consigo ver se vocês digitaram, né? Professor, Sim, o vídeo tem som? tem, não está saindo? Não, aqui não. Alguém mais está com dificuldade de ouvir? Aqui para mim está saindo normalmente. Será que Eu também não alguém tô ouvindo, não. tá Eu também tô ouvindo? ouvindo, não, professor. Tá, só um momento então. Eu tô só ouvindo você e vendo você. Certo. Mas não tem problema, pessoal, porque ele não tem áudio, mas assim, ele tem só uma música de fundo, mas tudo bem. Aqui, bom, as configurações de som estão todas ok. Professor, Sim. aqui na tela aparece assim para mim: não é possível ativar o som da apresentação de outra pessoa. Você olhou no Sim, é ícone do. porque. É porque ele Pode não tem falar. som mesmo? Não, então, eu tô olhando aqui no Meet, ele tá. Aqui tá tudo normal pra mim. Deixa eu só ver aqui, não. Então deve ser do vídeo mesmo. Não, mas o vídeo tá aparecendo o som. Inclusive, eu estou ouvindo aqui o fundo, né? Pra mim tá aparecendo normalmente. Deve ser alto-falantes, tá tudo ok. Áudio, enfim. Bom, Bom, o meu é mas, celular. mas Talvez eu quem acho tem que. computador consegue. Não, mas eu acho que mesmo quem tá no computador não está ouvindo, né? Tem alguém que está no computador e está ouvindo? Aqui Não, não. 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 Não, Tá, eu vou continuar aqui, pessoal. Ó, ele tá aqui, ó. Vocês podem ver que a configuração de som dele, ó, tá no máximo aqui, ó. Vocês estão vendo a tela, né? Do vídeo? Sim. Então, ó, aqui ele tá sem som, né? Ó, ele tá no máximo. Zoom, repetir, reproduzir. Realmente. Bom, vamos continuar então. Agora eu tô vendo e ouvindo. Ah, parece. Que bom.
Professor, para mim aqui tá sem som também. Tá sem som. Então, pessoal, eu mexi aqui, para algumas pessoas apareceram, né? O som. Não sei se. Mas ele não se preocupe que não tem nenhuma fala, tá? No vídeo. Para mim também não aparece o som. Certo. Olá, todo mundo conseguiu assistir o vídeo inteiro? É bem curtinho ele. Todo mundo assistiu, né? Vocês devem estar se perguntando, talvez vocês já tenham até visto esse vídeo, e aí vocês devem estar se perguntando por que desse vídeo na aula de língua portuguesa, na nossa primeira aula. E eu gostaria de perguntar para vocês: alguém sabe me dizer sobre dentro desse nosso conceito de língua portuguesa, alguém poderia me dizer qual é o sentido desse vídeo ou sobre o que ele trata para nós? Nenhuma palavra, se você pudesse resumir. Qual que seria a definição desse vídeo? Pode falar, Bruna. Em uma palavra eu não sei, mas pelo que eu entendi, é que eles não podiam falar, né? Porque senão Certo. iriam ouvir. E o cara não sabia escrever, porque ele pegou o celular, no caso ele iria mandar uma mensagem. Só que ele não sabia escrever. Daí ele ia escrever no papel, só que ele não sabia escrever. Aí ele teve, para ele falar pro outro, ele tentou mímicas e tentou de tudo. Foi isso que eu entendi. Tá certo. Eu não vou dizer que sua resposta está nem certa e nem errada, tá? Ótimo, muito bem. Alguém mais interpretou de outra forma? Alguém acha que é outra questão ou não? Pessoal, podem falar sem medo, fica à vontade. Por que esse vídeo na primeira aula de língua portuguesa? Qual será o nosso tema ou sobre o que nós vamos falar para ter assistido esse vídeo? A importância da comunicação. Quem foi que falou aí? José. José. Importância da comunicação. Muito bem, José. Quem mais? Alguém mais? Alguém concorda com a Bruna, com o José? Discorda? Tem uma opinião diferente? Quer complementar? Eu dei uma saidinha e voltei. Eu perdi o assunto. É um videozinho bem curtinho que eu passei, Ângela, que eu não posso te falar exatamente sobre o vídeo porque eu vou acabar dando pistas do que eu quero saber. Linguagem de sinais. Alguém escreveu aí linguagem de sinais. Tem a ver também. Algo mais? Olha, tá vendo? Tá começando a sair umas pérolas aí, o pessoal tá. O que mais, pessoal? Tem mais alguma coisa que nós podemos falar sobre esse vídeo? Ele seria um pouquinho mais engraçado se vocês conseguissem ouvir o áudio dele, né? Porque tem alguns ruídos e tal. Bom, o que que acontece? Por que que eu escolhi esse vídeo, né? Poderia ter escolhido muitos outros, como um outro que eu vou passar para vocês no final, mas lembra que eu perguntei como definir esse vídeo dentro do contexto de língua portuguesa em uma palavra, né? E o José, a Bruna falou muito bem, uma boa leitura também, tá? Porque isso não é uma questão de ter certo ou errado, tá, Bruna? Obrigado pela participação. Também a Eloína, que falou sobre linguagem de sinais. Bom, foi o nome que apareceu, mas eu não sei se linguagem de sinais.
tem a ver também. Mas o grande sentido desse vídeo está, a palavra-chave está na comunicação, certo? E vocês vão ouvir eu falar muito disso durante esse primeiro semestre. Por que que nós vamos falar muito sobre comunicação? Porque nessa aula de hoje, nós vamos fazer, eu pretendo fazer uma pequena introdução, de forma muito sucinta também, sobre alguns conceitos de língua, fala, linguagem, né? E tudo isso envolve o que? A comunicação, certo? Aliás, a comunicação envolve tudo isso. Primeiro lugar, gente, alguém sabe me dizer, a gente ouve o tempo todo falar sobre língua, sobre linguagens, etc. Mas alguém saberia me dizer o que é a língua? Língua e linguagem são a mesma coisa? Vocês acham que língua e linguagem é a mesma coisa? Sim ou não? É assim, né? Porque tem que ter os dois para ter um conjunto, né? São a mesma coisa, então. Certo. Quem mais acha que sim? Bom, pessoal, eu tô abrindo aí, só que eu também, assim, eu quero que vocês falem, tá? Fiquem à vontade, levantem a mão, podem me chamar, mas também eu vou avançando por conta do horário. Nós precisamos entender que a língua é uma coisa, a linguagem é outra. São duas coisas diferentes, embora elas estejam intrinsecamente ligadas umas às outras, tá? E por que que nós estamos começando com esse conceito de língua e linguagens? Porque para nós entendermos, principalmente nesse nosso curso, né? O pessoal está falando aí que ficou algum tempo fora da escola, ficou algum tempo sem estudar, muita coisa mudou, tá? Eu quero dizer para vocês que a língua, ela muda o tempo todo. E agora eu pergunto, por que que a língua muda? A língua muda por quê? A língua é algo dinâmico. Ela está em constante mudança. Mas e por que que a língua muda? Alguém sabe me dizer por que que ela muda? A sociedade muda? As pessoas mudam? Se as pessoas mudam, pode falar? Sim. Então, as pessoas Muda. mudam, o tempo muda e tem muita variação. Tem linguajar, né? Tem vários tipos de forma de falar. Isso. Nós Ainda vamos mais entrar. agora com a internet, tá tudo agora simplificado, tudo bem. Exatamente. Muito bem, Ângela. É isso mesmo. A língua muda porque ela é utilizada por pessoas, certo? E é justamente nisso que nós vamos falar agora, tá? Eu vou compartilhar aqui com vocês o, um slide. Estão visualizando o slide? Se alguém puder, só uma pessoa me responder, porque eu estou com a tela aberta, por favor. Sim, né? Certo. Bom, então nós temos aqui, nessa tela inicial, uma pequena ilustração, né, desse conceito de língua, disso que eu estou falando para vocês. A linguagem e a língua como característica que identificam a espécie humana. Gente, os animais, eles têm língua? Os animais irracionais? Existe alguma espécie que tem uma língua própria? Agora eu peguei vocês, hein? Tem muitos animais que têm as suas línguas, né? Mas a linguagem, tipo falar, essas coisas, mais é o ser humano. A não ser o papagaio, né? Então, Só copia. vocês viram que, por isso que eu falei que agora eu peguei vocês, né? A gente tem uma dificuldade ainda de separar o que é língua e o que é linguagem, não é verdade? Na verdade, Ângela, os animais eles têm as suas linguagens, mas língua não. A única espécie que possui, que adota o uso da língua é a espécie humana. O papagaio, ele consegue repetir algumas palavras, isso ele aprende por repetição, mas ele não tem a capacidade cognitiva, ou seja, a construção do sentido do que aquilo representa, né? O papagaio, ele começa a repetir algo que pertence à língua humana, ou seja, à língua, né? Porque é uma característica humana. Então, por isso,
por isso essa ilustração, né, que a linguagem, a língua, ela é uma característica humana. Por que que a linguagem entra aqui? A gente vai ver isso depois, né, a diferença da linguagem humana para a linguagem dos animais. Então, afinal de contas, o que é língua? Existe um estudioso, não sei se vocês já ouviram falar dele, o Saussure, é assim que se pronuncia, tá? Não é Saussure. O Saussure, ele concebeu a língua como um fenômeno social e a definiu como um sistema de signos, isto é, conjunto de unidades que se relacionam organizadamente dentro de um todo. Pessoal, o que que significa dizer que a língua é um produto social, um fenômeno social? Bem, a língua é um fenômeno social porque para que a língua exista, é necessário que haja a, um grupo que hajam pessoas, que hajam indivíduos que falem essa língua, certo? Porque a língua, ela tem como característica, nós já falamos sobre a comunicação. E a comunicação, ela envolve o quê? Uma interação, correto? Nós estamos agora no momento de interação. Eu com vocês, vocês comigo, correto? Nós estamos fazendo uma troca de comunicação. Isso é uma interação. Por isso que a língua, ela sempre requer alguém que fala para alguém que ouve ou que recebe a mensagem, né? Então nós temos um interlocutor, nós temos o locutor, que é quem fala, quem vai emitir uma mensagem, e o interlocutor, que é aquele que vai receber essa mensagem, correto? Por que que ela tem que ser por que que ela é um fenômeno social? Porque precisa que um grupo compartilhe do mesmo conhecimento dessa língua. Por exemplo, nós estamos aqui numa interação, né, linguística, comunicativa. Se eu estivesse falando aqui, por exemplo, ministrando essa aula para vocês em, sei lá, em árabe, em aramaico, em russo, vocês entenderiam? Não. Por quê? Porque nós não compartilharíamos do mesmo, é, do mesmo conhecimento, né, do mesmo repertório linguístico. Então, a língua, embora cada um de vocês tenha uma forma diferente, né, embora, por exemplo, se outro professor viesse dar essa aula aqui no meu lugar, ele falaria a mesma coisa, talvez de uma forma diferente. Porém, ele falaria ainda dentro da língua portuguesa. Se vocês fossem me explicar o que eu estou falando, vocês explicariam de outra forma, mas tudo isso dentro da língua portuguesa, porque nós compartilhamos do mesmo conhecimento, ok? Então, nós temos aqui uma instituição social, que é o que eu já falei, né? É uma parte social da linguagem, que é exterior ao indivíduo. Por exemplo, quando você nasce, a criança, quando nasce, ela já aprende a falar uma língua, ela já aprende a conviver, né, ela tem contato com um grupo de falantes, que são os pais, que é a família, enfim, e ela começa a compartilhar de uma experiência social que é exterior a ela mesma. Por quê? A criança, ela não tem esse repertório dentro dela, ela vai adquirir isso que já vem do grupo, que já está consolidado, né, no grupo onde ela convive, que já está, digamos, institucionalizado nesse grupo, então ela só vai o quê? Absorver e compreender tudo isso e colocar a serviço da interação. Por isso que ela é uma parte social exterior ao indivíduo. Ou seja, eu não posso simplesmente chegar para vocês, a gente não se conhece, nós estamos nos conhecendo agora. Eu não posso inventar uma língua, né, e querer me comunicar com vocês, né? Então eu não posso criá-la nem modificá-la, porque senão eu vou deixar de estar falando língua portuguesa, ok? Desculpe. Aqui nós temos só uma ilustração para a gente entender um pouquinho desse processo comunicativo, né? Na primeira figura nós temos ali várias pessoas, cada uma com balões diferentes, representando a linguagem e o pensamento, porque a língua, ela é isso ocorre também voltado com o pensamento do indivíduo, porque assim, você pensa e você externa o que você pensa, você reflete o que está no seu pensamento, certo? E nós temos aqui embaixo também no segundo quadro, nós temos ali
uma troca digamos, da riqueza, né, da variedade que pode haver numa interação comunicativa. E lá embaixo nós temos aí o entrelaçamento de tudo isso, ou seja, a experiência de cada um, ela se entrelaça numa comunicação. Tá? Então, o processo comunicativo, ele ocorre dessa forma. Até aí, tá tudo bem? Tá tranquilo? Estão acompanhando tranquilamente, né? Tá muito rápido, muito devagar, tá bom assim? Tranquilo, né? Tá bom? Bom, ok. Isso, na verdade, pessoal, para muitos talvez não é nem novidade, tá? Mas a gente está só retomando para a gente poder depois entrar na parte mais teórica, né, futuramente. E aí nós temos aqui, e isso, pessoal, eu quero que vocês, assim, tenham muito claro, a partir de agora, a diferença entre a língua e a linguagem, tá? O que é essa linha tão, digamos, tão tênue, tão frágil, né, entre uma e outra? Por quê? Elas se entrelaçam e muitas vezes nós confundimos uma com a outra, né? E elas estão realmente interligadas. Porém, a língua, ela é o macro. O que é isso? Ela é o componente maior, né? O que contém as linguagens, tá? Então, as linguagens, elas estão presentes dentro de uma língua, tá? A língua, ela é um código formado por palavras e leis combinatórias, por meio das quais as pessoas se comunicam. Então, quando você tiver em dúvida entre língua e linguagem, pense sempre na língua como um idioma. Bom, eu falo português, língua portuguesa, língua francesa, língua espanhola. O código é um idioma, certo? É um conhecimento comum, né, compartilhado por um grupo comum de falantes, correto? Já a linguagem é o que? A representação do pensamento por meio de sinais que permitem a comunicação. Naquele vídeo, vocês perceberam que houve ali, por que houve toda aquela tragédia ali no final? Eles estavam ali para salvar uma pessoa, para resgatar alguém que era refém, e eles acabaram, né, um deles acabou morrendo, tomando um tiro, e o outro provavelmente teria o mesmo fim, né? Porque houve uma falha na comunicação. Porque um dos soldados ali, né, dos agentes, não compreendeu a linguagem do outro. A Bruna até comentou alguma coisa sobre ele não saber escrever, né? Na verdade, não, o foco ali não era nem esse, porque quando ele pegou o celular, é, ele não podia ligar por conta do som, né, da conversa e tal, para não serem descobertos. Mas ele tentou representar tudo isso através de linguagens, né, de gestos, de imagens. A gente vê até que é meio irônico ali que ele aparece uma cena. Você imagina, o cara tá ali para resgatar alguém, aí de repente no filme aparece lá o cara com um monte de leãozinho, bichinho de pelúcia ali, fazendo toda uma encenação para o outro tentar entender, né, com imagens, com gestos, e o outro não entende assim mesmo. Então, assim, a língua é o idioma, a linguagem ou as linguagens são todas as formas que eu tenho para me comunicar dentro dessa língua. Então, por exemplo, olha só, aqui nós temos o valor simbólico da linguagem, né? Por exemplo, nós temos a linguagem, aqui nós vamos ver, voltando um pouquinho, que a língua ela vai se dividir em duas modalidades, a linguagem, perdão, vai se dividir em duas modalidades, a linguagem verbal e a não verbal. O que isso significa? Né? Como o próprio nome já diz, verbal é aquela que tem palavras, né? Verbo, aqui nós não estamos falando de verbo no sentido do verbo lá, de presente, passado, futuro, tá? Como classe de palavra. Verbo, nós estamos nos referindo à origem da palavra, né? Da palavra verbo mesmo, que representa exatamente essa essência de significar palavra em si. Então, a linguagem verbal é aquela que tem palavras, que tem textos, que tem uma comunicação, seja ela oral ou escrita. Já a linguagem não verbal é aquela que não tem palavras, de forma alguma. E como é que ela vai se processar? Por meio das imagens, por meio dos gestos, por meio dos sinais, por meio dos códigos, tá? Então, depois vocês vão ler isso daqui,
a questão o valor simbólico, né? Porque assim, para você, as linguagens utilizadas pelos seres humanos, elas pressupõem conhecimento por parte dos seus usuários do valor simbólico dos seus signos. O que que isso significa, gente? Signo está ligado diretamente a significado, certo? Por que que houve a falha de comunicação lá no filmezinho? Porque um dos interlocutores não tinha o conhecimento prévio dos sinais, dos gestos e das linguagens que o colega utilizou. Por isso ele não conseguiu entender nada, certo? Alguém aqui já assistiu o filme, não é da época de vocês, é um filme bem antigo, mas como ele é um filme conhecido, um filme chama Família Buscapé, é um filme muito, um filme meio de comédia e tal, mas Já assisti muito. Já assisti Sim, também. né? Pois é. Vocês se lembram de uma cena que ficou bem, bem conhecida nesse filme, que é quando o pessoal chega na cidade grande. Vocês lembram dessa cena? Que eles estão chegando de carro e, e o tiozinho lá, o motorista, né, que não era acostumado a dirigir na cidade grande, com todo aquele trânsito, ele faz uma, uma, uma barbeiragem ali, né, ele quase provoca um acidente, e o motorista, então, e o pessoal que estava no outro veículo faz o quê? Dá dedo para ele, né? Faz um sinal obsceno, tipo, que fica muito bravo com ele. E eles acham, como eles não conhecem o valor simbólico disso, como é que eles interpretam aquilo? Eles pensam que é o quê? Uma, Uma forma de Uma forma cumprimentar. de uma forma de cumprimento. cumprimento, né? De saudação. E eles começam, então, a utilizar aquilo e todo mundo que passa por eles dão um dedo, né? Não vou nem fazer aqui para não deixar isso registrado, né? Mas, enfim. É, é uma coisa, é um exemplo bem, bem simples, pessoal, para a gente entender como ocorre essa questão do desconhecimento prévio da linguagem, né, de um sinal que pode ter um valor totalmente diferente dependendo da cultura, do espaço onde você está e assim por diante, tá? Então nós temos aqui linguagem, o uso da forma como expressão, já falei, e a comunicação entre as pessoas. Onde é que nós temos? Então nós vamos ter aqui, como eu falei, a linguagem verbal, é aquela que contém fala e escrita, ou uma ou outra, tá? A não verbal, gestos, movimentos, cores, sons, expressões faciais, música, dança, etc. E as linguagens mistas, que são aquelas que apresentam as duas coisas. Né? Numa história em quadrinho, você tem, por exemplo, a linguagem verbal e a não verbal. Você tem ali a imagem daquela cena e você tem geralmente uma fala ou uma legenda. Então, isso é a linguagem mista. E nós temos a linguagem digital, que é aquela em que há as mídias eletrônicas, então uma animação e assim por diante. Pessoal, uma linguagem não verbal, né? Muitas pessoas falam assim, professor, mas cor, o que tem a ver cor com linguagem não verbal? Alguém saberia me dar um exemplo de como a cor se torna uma linguagem e em que local ou em que momento? Eu tenho certeza que Para todos mim é no conhecem. trânsito. No trânsito? Em que momento? Porque tem cores vermelhas, que é multa, né? Isso, é E proibido, tem a pare, né? verde, Aham, tem a verde exatamente. indicando, tem a azul e tem também a amarela, né? Então, na verdade, nós temos o semáforo, né, o sinal do trânsito ali que não precisa dizer nada. Tem palavras ali? Não. Simplesmente você sabe que quando está vermelho, obrigatoriamente existe uma mensagem transmitida por trás daquilo ali, né? Qual é a mensagem? Pare, não continue, não avance, perigoso, enfim. Imagens de placas e Oi? cores. Imagens nas placas e as cores na sinalização de trânsito. Isso, exatamente. É isso que eu ia falar também. Nós temos as três cores no semáforo, que elas já têm, né, uma função definida, e nós temos as cores também nas próprias placas. Se nós pegarmos as placas de trânsito, aquele livrinho lá da autoescola, né, quando a gente vai tirar a habilitação, fazer aquela prova lá terrível, ali tem tudo. Você tem uma página lá com placas só azuis, placas só amarelas, placas só vermelhas, e assim por diante. Como nós temos também no próprio asfalto ali, a faixa amarela, a faixa branca,
a faixa azul e assim, né, as cores, cada uma tem o seu significado. E não precisa você explicar. Uma pessoa que é analfabeta, que não sabe ler e escrever, ela consegue entender a linguagem que está por trás da cor vermelha. Porque quando ela chega no sinal vermelho, ela sabe que ela precisa parar, né? Ou verde, ou amarelo, assim por diante. Então, nós temos as cores como um grande. Isso é só um dos exemplos, mas existem outros, né? No Quando você vê futebol. no futebol, exatamente, o cartão amarelo, o cartão vermelho, né? Não precisa falar nada, né? O som, né? Foi interessante você falar do futebol, porque nós temos um grande exemplo de comunicação e de linguagem que é o apito do árbitro, não é verdade? Para quem entende muito de futebol, ele sabe exatamente a diferença de um para outro. Nós temos também os guardas de trânsito, né? Não sei se todo mundo sabe, mas os guardas nem sempre eles fazem, porque geralmente eles fazem mais com o gesto, né? Ele tem aquele gesto de, de fazer isso aqui com a mão, né? Que é quando ele faz isso daqui, com a mão voltada, a palma para ele está mandando seguir. Se ele faz isso aqui com a palma para fora, ele está mandando parar. Se ele faz isso aqui é para reduzir. Se ele faz isso aqui, pode vir, né, nos dois sentidos. Se ele faz isso aqui e isso aqui, né, você pode vir e virar apenas à esquerda ou precisa virar à esquerda. Enfim, são gestos. Mas tem também a questão dos apitos, né? Porque o guarda de trânsito existe um código também do tipo de apito, apito longo, apito mais curto, dois apitos e assim por diante. Então, os sons também têm muito a ver com as linguagens. E claro, né, gente, as expressões faciais, os gestos, isso aí não precisa nem falar. E é mais interessante que quando nós falamos de linguagem, de expressões, aí entra a questão da linguagem corporal, né? Muitos crimes, eles são desvendados, ou muitos criminosos, enfim, às vezes eles caem justamente no quê? Quando um profissional vai estar ali acompanhando, por exemplo, um interrogatório, e ele observa exatamente a linguagem corporal do interrogado. E às vezes, com um ou pouco, ele consegue captar, assim, nos mínimos detalhes, se ele está mentindo, se ele está nervoso, se ele está. Enfim. E nós temos isso. Muitas vezes, o esposo não precisa nem. A esposa não precisa nem falar nada para ele saber que ela está com muita raiva dele, ou vice-versa. É, Né? Para quem é as casado expressões. aí, a gente ouve muito os antigos dizer, os antigos, né? Olha só, mas não é nem tão antigos assim. Eu cresci ouvindo isso dos meus avós, por exemplo, de que há algum tempo, hoje em dia isso já é mais raro, mas ainda existe algumas famílias. Em muitos casos, os pais não precisavam nem falar nada para os filhos, né? Eles conseguiam transmitir uma mensagem muito importante apenas com uma olhada, né? Com um gesto, ou seja, já tinha toda uma comunicação por meio das expressões faciais. E aí nós vamos perceber, por exemplo, também que existe uma necessidade, uma coerência entre o que se fala e o que se expressa. Porque se eu chegar aqui para vocês agora, né, olhar para vocês e falar assim, e aí, pessoal, beleza? Eu tô tão animado hoje, porque eu tô muito feliz. Olha para mim como eu tô feliz. Vocês têm felicidade? Dificilmente, né? Ou então, poxa, se uma pessoa chega para você, e aí, cara, eu tô muito triste, nossa, rapaz, eu tô muito triste, eu tô muito nervoso, tô muito bravo. Você vai olhar, opa, peraí, esse cara tem problema, né? Porque você vai fazer uma cara feia, uma cara, né, desanimado, triste, assim por diante. Ou seja, a sua expressão vai expressar o que você sente, vai externar o que você sente. Então, a linguagem, ela fala muito mais, às vezes, do que a própria língua. Tranquilo até aqui? Olha só, as linguagens estão em tudo. Então é isso que eu quero que vocês lembrem quando tiverem que diferenciar a língua e a linguagem, né? Que quando nós nascemos,
nós ainda não sabemos falar, certo? Um bebê não nasce falando, ele não nasce conhecendo a língua, mas ele utiliza o quê? Linguagens para se comunicar. A primeira linguagem que o bebê utiliza é o choro, né? Quando o bebê está chorando, ele está dizendo para a mãe que alguma coisa não está bem, ou que ele está com fome, está com dor, que tem alguma coisa incomodando, não é verdade? Quando você dá de ombro para alguém, quando você faz careta, né? Quando você move os olhos em certa direção, sabe aquela coisa de você olhar para cima, fazer aquela cara, né? Mover os olhos? Isso é um, você não precisa nem falar nada. E muitas vezes até o ato de ficar calado é uma linguagem, é uma forma de você também dizer algo. Nós temos os códigos específicos, né? Eu coloquei aqui como exemplo para vocês a piscada. Uma pessoa que pisca no jogo de truco, né? Para quem joga truco aí sabe disso. Uma piscada no jogo de truco, ela é muito diferente de uma piscada para alguém que está apaixonado ou que, né, tem um interesse para a pessoa, tal. A minha mãe já deu uma surra de sombrinha num rapaz uma vez porque ele piscou para ela. Então, naquela época, assim, as coisas eram um pouco diferentes, né? Não é igual hoje que você vai chegando e vai. Então, assim, não deu uma surra, tô brincando, ela só deu um golpe de sombrinha. Ela com. E é interessante também, gente, vocês percebem que o contexto em que ocorre a linguagem, ele é diferente ele pode mudar, a mesma linguagem pode mudar de acordo com o contexto. Porque, por exemplo, se você tiver dois homens, vamos pegar aqui o caso dos homens, né, que a gente tem muito essa questão do machismo, enfim, pega dois caras, dois rapazes, dois homens aí e tal, bem machista mesmo, aquele cara assim que, nossa, que se acha assim um super machão, né, da vez. Ele, se você, num contexto diferente, passa pelo cara, por exemplo, né, e dá uma piscadinha para ele, esse cara vai partir para cima e vai dar né, um solavanco aí. Agora, se os dois forem parceiros de jogo, de truco, essa piscadinha, ela é totalmente normal, aliás, ela é até bem-vinda, não é verdade? Por quê? Porque é uma comunicação do jogo. Então, quer dizer, é o mesmo gesto, a mesma piscada, a mesma atitude, a mesma linguagem, porém com sentidos diferentes. Ficou claro isso daqui para vocês? Tranquilo, né? Essa afirmação do Barthes diz o seguinte: a linguagem é como uma pele. Com ela, eu entro em contato com os outros. Ou seja, a linguagem é algo tão forte, gente, que você tem uma interação muito mais profunda com as pessoas. Por quê? Porque a linguagem, é o que eu falei, às vezes se você chegar para um estrangeiro, né, nós temos aqui no nosso país muitas pessoas que vêm de fora, não sei aí em Coxim, mas aqui na minha cidade, por exemplo, nós temos muitas pessoas que vieram é, de, do Haiti, da Venezuela, da, da África, esqueci o nome agora, de Angola, né, de Angola. Então, assim, pessoas que eles não falam a mesma, né, chegaram aqui, os venezuelanos ainda mais tranquilo, porque eles falam o espanhol que é mais próximo, mas alguns grupos que chegaram aqui na minha cidade, então era muito difícil você entender, porque falam totalmente, alguns falam francês e tal. Então, para quem não entende nada da linguagem deles, da língua deles, perdão, ele consegue entender é, por meio da linguagem, certo? Se você chega, você faz um gesto amigável, né, faz um sinal de boas-vindas, já mostra um sorriso, né, então você vai se comunicando e até consegue estabelecer uma comunicação. Outra coisa que é importante também, gente, é a gente entender o que está por trás dessas linguagens também. Quando você olha para essa placa, sorria, você está sendo filmado, este local está sendo filmado, tal. Por que eles colocam um sorria ali? A gente, né, a princípio você pensa o quê? Nossa, eu sou celebridade, estou sendo filmado. Não é isso? Tem vários lugares que você chega, sorria, você está sendo filmado, ou este local está sendo filmado. Essa mensagem aí é uma mensagem boa ou ruim?
ela tem uma É uma carga. mensagem ruim, né? Porque colocou isso aí é porque tem câmera, tá filmando pros bandidos, né? Pro ladrão. Não agir nesse local. Pois é, aqui eles usam inclusive a seguinte explicação, ó, para a sua segurança, sorria. Ou seja, fique feliz porque você está seguro, né? Este local está sendo filmado, então automaticamente é algo bom. Porém, pode ser também, gente, que implicitamente por trás dessa mensagem, a loja está querendo dizer o que para você? Não importa quem seja, mas assim, ó, você está seguro. Só que tem um detalhe também, não inventa de roubar nada porque você vai ser pego, não é verdade? Então, se você for olhar por outro lado, a linguagem que está sendo expressa ali, a comunicação que está por trás disso, ela pode ser boa ou ruim, depende de como você interpreta. Por um lado, você tem a segurança, mas por outro também ele quer dizer assim, olha, eu não sei quem está entrando na minha loja, mas se você estava com uma intenção de fazer algo que não devia, cuidado, não é verdade? Então isso tem em vários lugares, tem essa mesma conotação, certo? Então nós temos a linguagem, né? Eu coloquei alguns exemplos aqui, a linguagem do cinema, a linguagem da programação, da informática. O pessoal que gosta de informática aí, né, sabe muito bem o que é isso. A linguagem da informática, né, a linguagem do direito, a linguagem jurídica, a linguagem dos animais, dos pássaros, dos peixes, das plantas e assim por diante, a linguagem bíblica e muitas outras. Por quê? Como assim, professor? O senhor disse que os animais não têm língua. Não, eles não têm língua. Por quê? Porque para haver uma língua é preciso pensar no sentido das palavras, na interação, na comunicação. Os animais, eles têm linguagem porque eles têm formas de se comunicar involuntariamente ou espontaneamente, naturalmente, eles se comunicam. Por exemplo, quando uma fêmea está no cio, qual é a forma que ela utiliza para avisar ao macho que ela está no cio? Ela chega para ele, pisca, conversa com ele, chama para tomar um sorvete? Não. Ou vice-versa também? Não. Né? Os animais, eles têm a capacidade de olhar para uma fêmea e identificar que aquela fêmea, por exemplo, é mais bonita que a outra? Também não. Né? Nunca foi comprovado isso. Mas ela emite uma mensagem através de uma linguagem, por meio de uma linguagem que algumas espécies emitem um odor diferenciado, né, específico de que ela está naquele período fértil, né, algumas aves, se vocês procurarem, a gente vê várias reportagens que tem aves ou até alguns insetos e etc., que fazem algumas danças, já viram sobre isso? Que eles fazem uma dança específica, né? O macho, para ele conquistar a fêmea, ou as fêmeas, dependendo da espécie, dependendo do grupo, ele faz uma dança, ele se mostra mais imponente. Tem algumas espécies de gorila, se não me engano, que eles fazem uma dança, eles batem no peito, fazem um ruído, um som ali para demonstrar o que poder e etc. Tudo isso são linguagens para transmitir alguma coisa. Né? No caso dele, isso é instintivo, é instinto da natureza. Eles têm isso, quando chega aquele período, eles realizam sem saber. Eles não ficam pensando, putz, agora eu vou falar para as fêmeas que eu quero namorar. Não, não é assim que funciona, né? Tem todo um. Isso é natural da espécie. Tranquilo até aqui, pessoal? Por que eu fiz isso daqui? Né? Porque nós temos aqui um gesto muito conhecido, claro, que é um gesto de concordância, de afirmação e assim por diante, correto? Agora, gente, uma coisa que é importante vocês não confundirem jamais é a Libras e os gestos, ok? Eu não sei se aqui na sala tem alguém que sabe a linguagem, a Libras, né? A linguagem brasileira de sinais. Mas eu tenho muita dificuldade, eu não consegui aprender mesmo. Tentei já por 2 vezes, eu desisti, tá? Mas ela é uma língua e não linguagem. A Libras é a linguagem dos surdos. Não. O que é a linguagem
do surdo é quando você, ou o meu caso, por exemplo, como já aconteceu comigo, que eu não sei falar, né, utilizar a Libras, e aí você chega para alguém que é surdo, você precisa se comunicar com a pessoa, e aí você tenta inventar sinais para expressar alguma coisa ali para ver se a pessoa entende, certo? Por exemplo, você chega e faz isso aí para a pessoa, tal, com uma expressão simpática, ou seja, está querendo perguntar para ela se está tudo bem. Mas não é assim que se pergunta, né, que se cumprimenta e que se pergunta. Por quê? Porque a Libras ela tem uma gramática constituída, gente. Tá? É isso que diferencia a língua da linguagem, certo? Por quê? Quando eu quero fazer um sinal, eu posso utilizar, chegar para alguém e fazer isso aqui, né? Você já viu aquelas pessoas antigas que geralmente elas cumprimentam os outros assim, opa, tudo bom? Beleza, né? Que equivale a isso daqui. Tem gente que faz isso daqui, opa, beleza. Ou seja, eu posso usar qualquer gesto acompanhado de algumas expressões para tentar criar ali naquele momento uma mensagem, certo? No caso da Libras, não. Ou eu sei ou eu não sei, né? Portanto, se uma pessoa, quando eu vejo o intérprete, né, fazendo ali a tradução simultânea ali de uma fala, eu fico perdido, eu não consigo entender nada. Eu acho lindo, eu acho fantástico, mas eu não consigo entender por quê? Porque eu não domino aquela língua, tá? Eu não conheço a gramática, a estrutura da língua. Então é a mesma coisa se alguém estivesse traduzindo a minha aula pro grego e eu estivesse ouvindo, eu não ia entender nada, tá? Então, Libras é língua, tá? Gesto, isso aqui, ou qualquer outro, né? Isso aqui é gesto, é linguagem, ok? No caso da Libras, ela tem códigos fixos, tá? A linguagem não, cada um pode criar o seu. Então, aqui estão as referências, tá? São 8h15. Pessoal, com relação a isso que eu falei para vocês aí, que a gente conversou, ficou claro? Ficou alguma dúvida sobre esse conceito de língua, linguagem? Alguém ficou com dúvida em alguma coisa? Quer falar algo que não entendeu ou que confundiu mais? Ajudou alguma coisa a compreender? Assim, essa aula essa introdução aí, pelo menos, foi muito difícil? Foi muito fácil? É de boa? Vocês já sabiam isso? Eu não sabia não, mas foi muito interessante. Vocês viram que a língua não é algo tão assustador assim como se pensa, né? E isso, pessoal, isso é teoria, tá? Isso aí não é uma coisa que o professor Edivaldo está inventando para falar para vocês, não, isso é teoria. Por isso que tem as referências ali, tá? E muitos outros eu tentei simplificar ao máximo. Outra coisa que nós precisamos agora entender. Gente, língua é um código, né, o macro, que contém as linguagens, ou seja, as formas de expressar a língua. Por que que nós falamos que a língua ela é ela tem ela é social e ao mesmo tempo é individual? Vocês tiveram outros professores de português que com certeza falavam diferentemente de mim, correto? Porém, nós todos falamos língua portuguesa, né? Vocês falam diferentemente. Eu andei lendo algumas respostas, né? Alguns que enviaram, inclusive eu quero agradecer a todos que responderam. Ainda muitos não responderam, mas os que responderam eu agradeço. E eu achei interessante que os questionamentos que tem ali ganhou assim, por unanimidade. Primeira coisa, quem não gosta de língua portuguesa não gosta por conta das regras, tá? Porque acha que tem muitas regras, que é muito difícil, etc. Quem gosta sempre relata a questão da importância da língua. Então, que eu fiquei feliz porque a maioria entende a importância da língua. E o que que isso é importante, gente? Porque quando você for fazer o Enem, um vestibular, tá, tudo bem, mas aí você fala, professor, eu não quero fazer Enem, eu não quero fazer vestibular, eu não quero fazer concurso. Ótimo, mas você vai trabalhar. Se você está fazendo um curso
técnico, é porque com certeza você tem intenção de se inserir no mercado de trabalho, correto? Quando você chegar numa entrevista de uma empresa qualquer, a- com certeza a sua escrita, a sua comunicação, a sua a apresentação ali, ela vai ter um diferencial e você vai sair à frente ou não dos outros candidatos ou de outro candidato. Por quê? Se, se você, professor, mas o que importa é o meu conhecimento. Tudo bem, com certeza. Mas se você, digamos que você esteja concorrendo a uma vaga com alguém que tenha talvez o mesmo nível de conhecimento que o seu, vai ter que haver um desempate. E aí vai por experiência, ou se nenhum tem experiência de tempo de serviço e tal, vai pela comunicação, vai pela facilidade que a pessoa tem de se expressar, porque, gente, é terrível. As pessoas falam, e a linguagem, a língua, a linguagem, ela vai muito mais além do que a parte simplesmente teórica da coisa, né? Porque, assim, um dos maiores problemas nos casamentos, qual que é? Quando você ouve as pessoas falarem, né, é o que? A falta de comunicação, a falta de identificação, de entendimento. As mulheres reclamam, meu Deus, eu falo uma coisa e meu marido entende outra. Aí o marido reclama, nossa, mas eu falo uma palavra, minha mulher já entende. Ou seja, é Oi? Você ligou o negócio. Ou seja, pessoal, a comunicação, ela está presente em tudo, certo? Eu vou trazer para vocês um texto na próxima aula, nas próximas aulas, vocês vão perceber, talvez vocês já tenham até visto esse texto, o quanto uma vírgula, ela pode mudar tudo, ela pode salvar ou condenar uma pessoa. Já viram esse texto? Não sei se alguém já leu, né? Uma vírgula muda tudo. Eu vou trazer também para a gente analisar juntos um texto que fala sobre os acentos. Um acento muda tudo. Porque uma palavra, ela é uma coisa com acento e ela é outra totalmente diferente sem acento. E ela é outra totalmente diferente se o acento estiver no lugar errado, sabe? Então, assim, se você tirar um acento que deveria ter, ou puser um acento que não deveria ter, ou deslocar o acento do lugar que ele deveria estar, ele muda totalmente o sentido. Ah, professor, mas é só um acento. Eu vou contar uma coisa para vocês. Quando eu fiz a prova anterior a essa prova que eu fiz, a última que eu fiz para o IF, que era o emprego dos meus sonhos, a instituição dos meus sonhos, você sabe por quantas questões eu fiquei para não ir para a prova didática? Uma questão. E você sabe o que significa essa uma questão? Não é. Significa. Depois eu fui olhar a questão, eu errei a pergunta, porque na época a pergunta era referente a para identificar se a frase era explicativa ou se era um aposto. O que diferencia uma da outra é dele vir ou não entre vírgulas. Na hora, não sei por que cargas d'água, eu não consegui interpretar corretamente a questão e tive que esperar mais 3 anos para sair a prova e fazer de novo. E talvez eu já estaria no IF há muito mais tempo. Então, pessoal, uma vírgula, um acento, uma palavra incorreta, né, ela pode mudar muita coisa na sua vida, assim como mudou na minha, ou poderia ter mudado na minha. Então, por isso que a importância da língua portuguesa, né, a importância de se escrever um texto bem escrito. Nós temos a questão dos anúncios, você chega no mercado, anúncios errados, e a gente vai reproduzindo isso, a gente vai deixando isso acontecer. Ah, professor, mas eu entendi. Não, tudo bem, né? O importante é que você entendeu a mensagem. Mas se você pode fazer corretamente, muito melhor, né? Uma hora isso vai ter um peso. Porque se você vai acostumando a fazer sempre, deixa para lá, vai chegar uma hora que isso vai ter um peso negativo para sua vida, porque você acostumou não fazer o certo. Né? A gente tem o hábito de achar assim, mas, por exemplo, eu
quando eu estou falando pelo WhatsApp, por outro aplicativo, né, que eu estou numa interação com a outra pessoa ali, né, que é alguém que eu conheça, não tem problema. Eu utilizo também da linguagem da internet, eu uso lá o você, né? O você eu escrevo VC, não vou escrever tudo com acento e etc. Enfim, o tudo é TDO ou TD e assim por diante, né? É isso que vocês já estão acostumados a perceber. Agora, quando eu vou postar algo no meu Facebook, no meu Instagram, ou seja, eu vou mandar um e-mail, aí eu penso diferente. Ah, mas eu estou postando lá no Facebook, é só uma brincadeira, ou não interessa. Aquilo ali, quando se tornou público, você não tem mais domínio, né? E aí as pessoas vão olhar e vão falar assim, peraí, mas opa, por que que ele escreveu tal palavra com S só, ou com cedilha, ou sem acento, ou com acento errado e tal? Talvez a pessoa nem vai ter a chance ou a coragem, ou eu não vou ter a oportunidade de falar para ela, não, mas era só uma brincadeira, era só um, entendeu? Então tem que ter esses cuidados, porque é a sua imagem que vai estar ali. E ela vai eternizar, porque se alguém tirar um print daquilo, ou dependendo a asneira que você fizer, né, que você falar ali, escrever, isso vai ficar marcado aí por muito tempo. Tá certo? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Como é a nossa primeira aula, eu também não quero me estender tanto hoje, fiz essa introdução, né? Teria problema da gente parar hoje um pouco mais cedo, porque o professor Ricardo também vai fazer a aula dele, ou vocês querem cumprir o tempo certinho até as 9h15, às 9h05? Clique, clique, Tudo clique. dormiu, professor. Oi? Que manda. Não, Eu não. acho que dormiu todo mundo, né? Não, pessoal, assim, eu preparei essa introdução para hoje, né? Ficou alguma dúvida? Ficou. Outra coisa que eu queria ver com vocês, como é o nosso primeiro momento, tá tranquilo com relação ao ritmo da minha fala? Tô indo muito rápido? Tá, tá tranquilo para vocês entenderem? Ou como é que é? Pra mim tá tudo Pode tranquilo. falar, gente, pra gente ir melhorando isso aí. Tranquilo, né? Para mim tá tudo bem, deu para entender perfeitamente. Tá certo. Gente, se tiver dúvida, pelo amor de Deus, perguntem, tá? Não levem dúvida. Outra coisa que eu queria falar para vocês, que eu acho que vocês devem ter percebido, gente, e isso é típico, né, da, da comunicação, quando as pessoas que não me conhecem ficam sabendo, às vezes elas estão conversando comigo normalmente, tal, naturalmente, e elas descobrem que eu sou professor de língua portuguesa. Dá para imaginar qual é a primeira coisa que elas falam quando elas descobrem isso? Alguém chuta o que que elas falam? Primeira coisa. Ah, eu tenho que tomar muito cuidado no que eu vou falar. Ah, então eu não posso falar errado, escrever errado. Ah, você vai me corrigir. Gente, nós estamos numa fala espontânea. Eu estou tentando ser o mais natural possível com vocês, tá? Como se eu estivesse numa sala de aula. É diferente, mas assim, falar bem ou falar corretamente não significa que você tem que falar difícil, falar. E na fala a gente acaba utilizando algumas. Nós vamos ver isso também futuramente, que é exatamente que são esses gatilhos, esses ganchos, né, da interação. Quando eu falo esse né, quando eu pergunto, quando eu jogo para vocês, é uma forma da gente se interagir. São os elementos, tá, do texto, os conectivos. Eu estava tentando lembrar essa palavra. É o que conecta, é o que une. Por quê? Porque é diferente. Essa aula, se eu tivesse escrevendo essa aula para deixar para vocês, provavelmente teria sido bem diferente. Então, assim, vai escapar alguma coisa mesmo, porque aqui eu estou numa fala muito espontânea, né? Então, assim, estou dizendo isso para você porque, assim, aqui na fala eu uso o tô, tá, tudo bem e assim por diante. Na escrita, provavelmente, eu já, né? Provavelmente não, eu usaria o estou, está. Por que que eu estou explicando isso para vocês? É porque muitas vezes tem-se essa ideia errada de que você precisa falar de forma difícil, precisa utilizar. E isso também muitas vezes
principalmente nesse nosso momento de interação, pessoal, eu acho que tem que ser o mais natural possível mesmo, tá? E então vai acontecer, porque se eu começo a usar dificultar muito a língua, vocês também vão começar a se constranger. Ah, eu não vou falar porque vai que eu falo alguma coisa. Então, assim, fiquem tranquilos, tá? Na comunicação é isso mesmo. Tem algumas pessoas que conseguem observar um pouco mais essa questão de concordância, eu tento, com certeza, né? Concordância, tem umas coisas muito absurdas, tem gente que comete uns deslizes assim inaceitáveis. Mas, no geral, pessoal, é isso daí, tá? Para vocês não terem essa ideia de que tem que ser tudo perfeito, ok? Porque a linguagem no dia a dia nós utilizamos dessa forma, né? Você vai falar, eu vou falar com os meus pais, eu falo de um jeito, eu vou falar com outras pessoas, dependendo do contexto, é diferente também, tá ok? Então, para finalizar, eu gostaria só de deixar aqui para vocês que estão considerando aquilo que vocês me disseram, considerando a realidade de vocês, considerando os desafios que nós teremos também pela frente, né? Porque eu sei que não vai ser fácil. Talvez para muitos vai ser mais fácil agora nesse momento de pandemia, né? De distanciamento, porque você estará em casa, vai ser um pouco mais maleável. E talvez quando voltar para o presencial, os desafios serão outros, tá? Então eu queria deixar para vocês esse videozinho. É um vídeo que eu gosto bastante e eu gostaria muito que ele fizesse muito sentido para vocês. Não está reproduzindo o som. Acho que ele tá no mudo, esse pedaço do filme. Está sem som novamente? Para todos? Pra mim tá sem som. Está sem som. Eu vou mandar esse vídeo, então, eu vou disponibilizar no, no Moodle e vou mandar no grupo também, pode ser? E eu gostaria muito que vocês assistissem a esse vídeo, tá? E eu gostaria de deixar isso como mensagem, né, de encerramento da nossa aula, pessoal, para que vocês tivessem isso como a Bruna já assistiu, né, esse vídeo, acho que muita gente talvez já tenha visto, e eu falo que ele é um vídeo que não tem, ele é contemporâneo, sabe? Ele não fica envelhecido porque a história de vida e as lições que esse vídeo traz, né? Nesse vídeo aqui, ele é apenas um resuminho ali, como se fosse um trailer falando do filme, que já vou deixar como dica também, quem puder assistir, apesar de não ser um filme tão atual em questão cronológica e de tempo, mas ele, em questão de temática, né? Ele é super atual, tá? E eu queria deixar como motivação para vocês, deixar como mensagem, como referência, né? Porque a história é linda e o vídeo tem umas pistas, inclusive assim, assista esse vídeo mais de uma vez, grave algumas frases de efeito que tem nesse vídeo, algumas, como se diz, são frases até algumas afirmações que nós podemos até fazer. Eu já usei muito isso quando, né, em alguns momentos da minha vida, assim, desde quando eu assisti esse filme, já trabalhei com praticamente todas as minhas turmas, eu faço questão de trabalhar esse filme, porque ele é baseado em fatos, tá? Ele conta a história, né, ele é baseado na história de um médico que se tornou conhecido mundialmente, então não é ficção, então eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante, tá? Então eu vou enviar o link para vocês, mandar o vídeo agora no grupo, e quem puder assistir, eu agradeço. Espero que ajude de alguma forma. E vou postar, pessoal,
alguns materiais de apoio, tá? No Moodle. Uma atividade, nessa semana não é atividade avaliativa, tá? Mas é uma atividade de prática, preparando a, para a atividade avaliativa que nós teremos. E já vou postar também o cronograma, já vou lançar ali qual será a data da nossa próxima primeira atividade avaliativa. Tá ok? Muito obrigado, tá? De coração, gratidão a vocês que tiraram um tempinho para participar. E precisando, estou sempre à disposição. Pode falar, Ângela. Obrigada, uma boa noite. Boa noite. Se alguém quiser falar alguma coisa também, fica à vontade, tá? Então, pessoal, é isso, tá? Por hoje nós paramos aqui. Tem alguém que abriu Boa o noite, microfone? professor. Até a próxima aula. Até. Aí eu vou passando as informações no grupo e no Moodle, tá bom? Um abraço para todos e se cuidem, viu? Cuidem de vocês e dos que vocês amam. Até mais. Você encostado ali, tá?